Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2026, o nosso devocional diário, Graça e Vida. Que Deus esteja com todos vocês. O tema de hoje é Consolados por Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 15, do 16 ao 26, Gênesis 3, o versículo 19, e ainda Eclesiastes 12, o versículo de número 7, que diz assim: O pó volta à terra de onde veio, e o espírito voltará para Deus, o qual o deu. Amados, certa vez compartilhando com os irmãos da comunidade que eu pastoreio, disse que nós não fomos preparados, não fomos projetados para lidar com a perda da morte. É algo que não estava no projeto e não fomos criados para que pudéssemos morrer. A morte, sabemos, é consequência do pecado. Se há uma coisa que produz uma comoção nacional em torno de muitas pessoas, é a morte. Principalmente quando a pessoa que morre é uma celebridade. Multidões se reúnem para o último adeus. Podemos esconder muitas coisas nesta vida, segredos, situações que nos constrangem, mas dificilmente conseguimos esconder o nascimento ou a morte de alguém. Então, nascer ou morrer são situações da vida que não ficam na esfera do privado. Mas quando nasce um bebê, temos o cuidado de controlar as visitas para não cansá-lo ou cansar a mãe. Além disso, há o perigo das infecções, então evitamos contatos com pessoas o máximo possível para não contaminar o bebê. Normalmente, não se vê uma multidão em torno do nascimento de uma criança. Mas, ao contrário disso, a morte tem o poder de arrastar multidões. Quer algo mais triste que um velório em que não haja uma pessoa para consolar a família? A morte tem o poder de nos lembrar de onde viemos e para onde voltaremos. Porque és pó e ao pó tornará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O escritor de Eclesiastes nos ensina a lembrar da morte pensando no Criador antes que ele venha, antes dos momentos finais da nossa existência. Eclesiastes 12, 7. A morte do outro nos faz pensar e refletir na nossa própria morte. Os que ficam, além da saudade, terão que lidar com outros assuntos nem sempre fáceis. A herança, a partilha, dívidas, disputa, o esgotamento físico, o desgaste emocional. Os dias especiais ficam mais difíceis de serem comemorados, pais, mães, data de aniversário, entre outros. Muitos daqueles que são cristãos são cobrados por vez de não chorar ou de não demonstrarem estar triste no processo do enlutamento. Mas Deus sabe e entende muito bem que todos nós temos um processo de luto. Por exemplo, Jesus, mesmo sabendo que seria atendido em sua oração ao Pai, na ressurreição de Lázaro, vemos que minutos antes ele chora. Participa assim do sofrimento humano, mostrando um Deus que é empático, um Deus que sente aquilo que o povo dele está passando. E nele temos a promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Mas se tudo parecer difícil, e nem mesmo você conseguir orar ou chorar, saiba que existe um Consolador que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós possamos refletir e não esperar o último momento para nos lembrar de onde viemos e para onde nós vamos. Que nós possamos refletir ainda em vida e com saúde que a vida, o nascimento, assim como a morte, o final da nossa existência é uma questão de um espaço de tempo. E ouso dizer que está por um fim. Que você possa lembrar que no momento da dor, do luto, do sofrimento, no momento das discussões, da partilha, das dívidas e tudo aquilo que está voltado a uma questão de despedida de alguém, saiba que diante de todo sofrimento, dor, há um Consolador. Que Deus esteja com você nesta manhã. Eu quero orar por você. Pai, aquele que nos consola e em toda e qualquer tribulação, que nesta manhã a Tua presença seja sentida nesse dia. Conforta e fortalece aqueles que sofrem uma perda. Aqueles que perderam, Senhor, entes queridos, amigos, amados, irmãos e irmãs, pais, filhos. Senhor, que nesta manhã orarmos
possamos nos lembrar a oração que Jesus, ele nos ensinou. Nos lembrando que quando nos faltar força para expressarmos qualquer palavra, ainda assim é uma oração que podemos repetir, sendo essa oração perfeita. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por mais um dia, a oportunidade de estar acordado, de ter levantado nesta manhã, por ter saúde, ter condições de trabalhar e, Senhor, passar mais um dia na Tua presença. Fica com todos aqueles que ouvirão esse devocional, em nome de Cristo Jesus. Amém. Reverendo Júlio, ora. Shalom para todos vocês.